Olá, meus amados irmãos. Estamos em mais uma devocional da Igreja Batista Central de Campinas. Pausa para a paz. E especificamente vamos ler o Salmo 123, um cântico de peregrinação, ok? A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Dando continuidade aos salmos de peregrinação que eu tenho feito nas minhas devocionais, hoje nós lemos o Salmo 123. E é evidente que esses estão passando por alguns problemas, algumas angústias que nós não vamos conseguir mensurar numa leitura ou explanar em pouco tempo tudo o que estava acontecendo. Mas há duas ações nesse Salmo 123 que eu gostaria que você gravasse. Primeiro, olhar para a mão de Deus no dia da angústia e suplicar a Deus diante dessas angústias, dessas aflições, ok? Então, a percepção dos problemas, sentir dores na angústia, sofrer com a crueldade do mundo, não é uma exclusividade desses peregrinos. Nós também passamos por esse tipo de coisa e reconhecemos o quão dolorido pode ser uma situação em nossas vidas. Então, a exemplo do Salmo 123, não é difícil reconhecer os problemas da nossa peregrinação. Mas para onde estamos olhando? Qual é a mão que nos guia no dia da aflição? O Salmo começa com esse reconhecimento do poder de Deus, e mesmo que eles estejam passando por grandes problemas, eles conseguem olhar para a mão de Deus como de um servo olhando a mão do seu Senhor e esperar de Deus o socorro. Outros personagens bíblicos também olharam para a mão de Deus no dia da angústia. Moisés, diante do faraó. Jó, quando estava sendo atingido por Satanás. Davi, quando estava sendo perseguido pelo rei Saul. Neemias, na reconstrução dos muros. Daniel, na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo ardente. Todos esses personagens, e entre outros, passaram por muitas aflições. Mas nós temos o testemunho bíblico de que eles estavam olhando para o soberano que tem o trono no céu. Esse é o ponto culminante da vida de todo fiel, da vida do cristão, é saber para onde olhar diante dos problemas. Se vocês forem ver, como exemplo do Salmo 123, nós estamos erguendo os nossos olhos ao Deus soberano que tem seu trono nos céus? Estamos com os olhos atentos, como de um servo ao seu comando? Ficam essas duas perguntas. Um servo, ele confia na mão do seu mestre e teme quando ele não obedece. A história nos mostra que os comandos eram dados sem palavras. Por exemplo, afaste-se. Na guerra, fazia um comando, avante, vamos guerrear, ou até mesmo, falava para matar. Só os gestos eram suficientes para que os servos obedecessem. Os súditos sabiam que nada era mais importante do que olhar para a mão e o comando do seu Senhor. E para nós, servos de Deus, assim como também é descrito para esses peregrinos em Salmos, isso é muito bom, porque nós temos um Deus que se compadece de nós. Ele não tem uma mão escondida de nós. Ele é uma mão que está pronta a nos ajudar, a nos guiar e a guiar todos aqueles que quiserem ser guiados por Ele. Com os olhos fitos no autor e consumador da fé, os buracos do caminho, os animais selvagens que podem nos atacar, as montanhas mais altas que os nossos olhos podem ver, o Monte Everest, eles são pequenos. Sabe por quê? Nós estamos olhando para aquele que tem o trono nos céus. Assim também, como os problemas da nossa vida podem parecer muito grandes, eu te garanto que nenhum deles é maior do que o nosso grande Deus. E todo aquele que está atento à mão do nosso poderoso Deus, sabe que um dia aquela mão desceu sobre o seu filho, colocando sobre os seus ombros o nosso pecado. E como diz o pastor Silas,
Deus, através da morte de Cristo, resolveu o nosso maior problema, o pecado. E pela ressurreição de Cristo, venceu o nosso maior inimigo, a morte. Então, ao olhar para a mão de Deus, nós podemos ter duas ações. Primeiro, suplicar em oração, pedir misericórdia do Senhor, mostrar o quão cansado nós estamos das lutas que nós temos, ter esperança de que um dia esse problema que eu, você, nós como igreja estamos passando vai se resolver. Exercer a fé e praticá-la mediante a oração e a súplica é parte da obediência aos comandos de Deus. Por quê? Porque Ele deseja falar com o seu povo, Ele deseja nos guiar, ter um relacionamento com cada um de nós. Foi por esse motivo que Jesus Cristo morreu, para que nunca mais o relacionamento entre Deus e o homem fosse quebrado pelo pecado e pela morte. Hoje, a pessoa talvez mais próxima que nós temos de testemunho, que está vivenciando essa maravilha de relacionamento com Deus, é o irmão Tertuliano, que teve o privilégio de ser promovido, estar com o Senhor Jesus Cristo no mais altos céus, o trono no qual nós temos que olhar e ser guiados. Um outro ponto é: humilhe-se diante de Deus. Nós temos que lembrar que essa terra não é o nosso lar. O mundo não gosta de nós. Somos peregrinos numa terra que não somos bem-vindos. Pare de se enganar com o mundo. Muitas vezes olhamos para o horizonte achando que somos parte daqui. Mas a verdade é que o nosso lar e o nosso reino e o nosso rei está nos altos céus. Humilhe-se diante de Deus, seja servo dele. Não se engane, o prazer momentâneo do mundo não vale as consequências de desviarmos os nossos olhos do autor e consumador da fé para olharmos os homens. Olhe para a mão de Deus, seja guiado por ela, como um servo que está atento à mão do seu Senhor. E que Deus te abençoe e até a próxima devocional.